Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Valdecir Babinski Júnior, eu sou doutorando em Design da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje, em conjunto com Gleison Barbosa Martins, eu vou apresentar a prototipação rápida de esqueletos de stop motion. Esse trabalho foi escrito por nós em parceria com a Raquel Vilaim Machado, com a Virginia Menina Carvalho e com o professor Dr. Luiz Gonçalves de Figueiredo, que é o nosso professor orientador. Todos nós participamos e somos membros aí do núcleo de abordagem sistêmica do design. Desde já a gente precisa agradecer 3 pessoas que não estão no artigo, mas que fizeram suas contribuições e foram contribuições significativas para essa pesquisa. A primeira é a professora Eliette Auxiliadora Assunção Ourives, que é a professora da disciplina de Stop Motion no curso de animação da Universidade Federal de Santa Catarina, ao Rodrigo Encinas, que nos ajudou aí através da sua consultoria com a prototipação rápida, e também ao Álvaro Cacciatoni Morona, que foi fundamental para a prototipação rápida do nosso esqueleto articulado que hoje a gente apresenta para vocês. Então vamos lá, antes de passar a fala para o Gleison, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui da nossa introdução e da nossa fundamentação teórica. A gente vai começar discutindo aqui o fato de que a Ancine tem reservado aí, ou tem previsto um investimento na ordem de 100 milhões para a indústria audiovisual brasileira. A gente pode acreditar que na esteira desse desenvolvimento do setor tem crescido também o interesse pelos cursos superiores de animação, mas esses cursos superiores de animação encontram alguns obstáculos, principalmente em relação ao orçamento. Nas universidades federais, a gente sabe que é um tópico mais sensível essa disponibilização de verbas para aquisição de equipamentos, para aquisição de dispositivos e, claro, para as aulas de stop motion também. Diante disso, a gente observa aí na literatura alguns exemplos que vão mostrar que a prototipação rápida ela pode ser uma solução para esta falta de orçamento que nós temos dentro dos cursos superiores de animação. Então, nós temos autores e autoras que falam bastante sobre o uso desses esqueletos articulados, que são esqueletos que podem ser feitos com arames trançados, mas que esse arame trançado apresenta uma baixa qualidade, tem baixa durabilidade e baixa resistência também. Tá? Então, o ideal no uso de um esqueleto para stop motion é a gente ter esqueletos usinados, mas esses esqueletos usinados, eles têm e requerem um alto investimento, têm um alto custo e requerem um alto investimento, ok? Então, diante disso, o nosso objetivo é relatar a forma como um esqueleto para personagem de stop motion pode ser feito através da manufatura aditiva, e para isso a nossa pesquisa ela se divide basicamente aí em 2 momentos. Um primeiro momento mais teórico e um segundo momento mais prático. No momento mais teórico, a gente faz uma revisão assistemática e narrativa da literatura científica, e no segundo momento, nós temos aí uma prática que ela é laboratorial, feita no núcleo de abordagem sistêmica do design, e que vai contar com testes e prototipações. Então vamos lá, eu vou apresentar rapidamente aqui a nossa fundamentação teórica, mas o foco da nossa apresentação é falar do esqueleto articulado que a gente fez. Bom, se a gente olhar para a história, a gente pode perceber aí que os esqueletos articulados eles começam a ser utilizados para animação stop motion por volta de 1908, 1910, mais ou menos, e esses esqueletos iniciais eles eram feitos de madeira, com articulações bem rudimentares. Com o tempo, essa técnica vai sendo desenvolvida e logo a gente observa o uso da ball and socket, que é uma técnica onde nós, como a gente pode ver aqui à direita do vídeo, né, articulações ball and socket, mas é uma técnica onde nós vamos ter basicamente aí esferas metálicas perfuradas que vão permitir a articulação e a movimentação desse esqueleto. Esse esqueleto, em geral, vai ser revestido de massa epóxi, de silicone, de feltro, de espuma ou de plastilina, a depender do acabamento que a gente quer dar para o nosso personagem de animação stop motion. E Morona e colaboradores vão dizer para a gente que, na contemporaneidade, os esqueletos que mais têm sido utilizados são os esqueletos de arame trançado, só que esses esqueletos têm algumas limitações, principalmente em termos de movimentação e de durabilidade. Tá? E também eles são mais utilizados porque muitas vezes na obra de stop motion a gente precisa gravar cenas e ângulos muito diferentes, então a gente precisa fazer muitos esqueletos para contemplar cada um desses ângulos que aí estão previstos dentro da direção de arte da nossa obra. Então vale a gente pensar aqui também que em obras que se pretendem mais realistas, nós vamos precisar de esqueletos cada vez mais realistas que possam simular esses movimentos humanos com bastante precisão, né, para que esse movimento ele se torne natural, ele se torne crível, ele se torne cada vez mais real. A gente pode pensar também que essas marionetes elas apresentam aí preços que são bem diferentes, a depender desses materiais de que são feitos,
e que, em geral, os bonecos articulados feitos com materiais usinados vão apresentar um preço elevado. Para os estudantes de animação, isso acaba sendo impeditivo. Então, a gente fez uma busca muito rápida aqui nas plataformas e marketplaces, que aí são bem comuns, né, bastante utilizados, e no AliExpress a gente vai encontrar o modelo mais barato por R$ 196, e o modelo mais caro que nós encontramos é de R$ 1.007. Então, por isso que é muito importante que a gente possa desenvolver bonecos articulados, esqueletos articulados com baixo custo, para que eles se tornem acessíveis aos estudantes de animação. Muito obrigado, Babinski. Então, agora a gente vai partir para os procedimentos metodológicos. Bom, com relação aos procedimentos metodológicos, a classificação da nossa pesquisa ela pode ser classificada como aplicada, descritiva, qualitativa, laboratorial, experimental e bibliográfica, né? A pesquisa, essa parte experimental foi dividida em duas partes, né? A primeira parte foi a seleção das fontes bibliográficas por conveniência e uma revisão teórica de caráter sistemático e narrativo, né? Na segunda fase, a gente selecionou o modelo a ser replicado, tiramos as medidas das peças modelo, testamos, depois imprimimos em PLA, fizemos os ajustes de medida das peças impressas, fizemos o projeto do esqueleto modular, a gente percebeu que o PLA não seria suficiente para impressão em si, então nós tivemos que trocar de material. E aí nós fizemos novos testes de impressão em ABS, que é o material mais forte, e depois nós imprimimos as peças finais em ABS e depois montamos o esqueleto. O esqueleto que a gente fez, ele precisava atender a alguns requisitos básicos, né? Ele precisava ser altamente customizável, porque em animação cada personagem é um diferente do outro. Precisava ser facilmente reparável, precisava ter baixo custo e precisava ser de fácil fabricação. Aqui nós temos alguns testes de impressão feitos em PLA. À esquerda, a gente pode ver um encaixe de 3 pontos. À direita, à extrema direita, a gente pode ver um close do encaixe de 2 pontos feitos em PLA. E foi por esse motivo que a gente decidiu utilizar o ABS, porque o PLA, no momento do teste das peças, pôde-se perceber que as placas não aguentavam pressão do parafuso da porca, com isso elas se deformavam, prejudicando a movimentação das hastes. Com isso foram feitas novas impressões, agora em ABS. À esquerda vocês podem ver um teste de impressão feito em ABS, como vocês podem ver a placa ela segura muito melhor a pressão, e com isso foi decidido utilizar esse material e a partir daí começou-se a se fabricar todos os encaixes que seriam necessários para a fabricação da marionete. Aqui temos o projeto das peças. A cabeça foi dividida em duas metades. Uma metade, a metade de trás da nuca, que é onde que se encaixaria no esqueleto, e a segunda parte, que é a parte do rosto, que, como vocês podem ver, ela possui depressões para o encaixe de ímãs, e mais para frente vai ser mostrado. Aqui vocês podem ver os tipos de encaixe que foram projetados. Foram 3 tipos de encaixe projetados: um encaixe de 2 pontos, um encaixe de 3 pontos, um encaixe de 4 pontos. E no canto superior esquerdo, vocês podem ver uma tentativa de encaixe de mão. No fim das contas, a gente acabou não utilizando esse encaixe de mão, porque o encaixe para as esferas dos dedos ficou muito pequeno e ele ia ficar muito frágil. E as mãos precisam ser muito finas e ainda assim precisam ser firmes. Então, no caso, o ideal seria utilizar a mesma solução que se utiliza nos esqueletos de metal, que é utilizar arame para fazer as mãos e fixar os arames na peça do braço, e quando as mãos quebram, troca-se toda a estrutura, braço e mão. Aqui temos o pé à esquerda com encaixe de 90 graus. Esse pé é um pé simples, é um pé que a gente poderia dizer que é um placeholder de pé, porque o artista ele pode modelar o pé conforme todos os detalhes referentes ao personagem,
e a única coisa que ele precisa ter é simplesmente esse encaixe em 90 graus que ele vai conseguir encaixar no esqueleto. À direita, pode-se ver um exemplo de haste que foi utilizado. Essas hastes são intercambiáveis e todas elas têm a mesma medida de esfera, e o que muda seria a extensão da haste. Então, no caso do nosso esqueleto, foram utilizados 4 tipos de haste: uma haste para o braço, uma haste para a perna, uma haste para o pescoço e uma haste para a sustentação da coluna. Todas elas com esfera de raio de 6 milímetros e diâmetro do cilindro da haste de 3 milímetros. Como resultado final, obteve-se esse esqueleto aqui, que é esse esqueleto que a gente tem aqui. Então, como a gente pode ver, é um esqueleto que ele é completamente articulável, ele é firme, você consegue movimentar, você consegue mexer o esqueleto. O ideal seria que esses parafusos fossem um pouco menores, mas eles podem ser cortados ou podem ser substituídos. Aqui temos mais vistas do esqueleto final. A partir desse resultado final, a gente consegue perceber algumas coisas. A movimentação desse esqueleto não é tão boa quanto a movimentação de metal. Isso por conta da imprecisão das impressoras, exatamente porque as impressoras imprimem em filamento e não fica tão perfeitas as esferas. Ainda assim consegue se animar, consegue se movimentar, o movimento só não é tão fluido na manipulação quanto um esqueleto de metal. Ainda assim é possível de se animar. Outro ponto muito interessante do esqueleto final é a relação do seu peso em relação ao esqueleto de metal, porque o esqueleto projetado impresso em 3D ele é muito mais leve do que o esqueleto de metal. Aqui nós temos alguns exemplos de esqueletos bonecos frente ao boneco que foi projetado por nós, né? À esquerda a gente tem o nosso esqueleto que a gente projetou. No item B a gente tem um esqueleto feito de arame trançado. No item C a gente tem um personagem que foi feito utilizando esse tipo de esqueleto. E no item D a gente tem um personagem feito utilizando o esqueleto de metal e ball bearing. Como vocês podem perceber no item D, esse esqueleto, mesmo o esqueleto de metal, tem uma vida útil. Tanto é que esse personagem está quebrado, né? Teria que ser trocado as mãos, teria que ser trocado os pés. Ou seja, um boneco quebrar não é raro e acontece. O que a gente tenta fazer é minimizar a quantidade de vezes que ele quebra, e se por acaso ele quebrar, de ser fácil essa troca das peças, troca do pé, troca da mão, troca, enfim, de qualquer parte do corpo que seja. Como considerações finais, a gente pode concluir que o esqueleto ele não é tão bom quanto um esqueleto de metal. Entretanto, ainda assim é possível se animar utilizando esse esqueleto, e para os estudantes de animação e para os profissionais até que quiserem utilizar esse tipo de esqueleto, ele se torna uma alternativa muito viável devido à questão do custo e da velocidade de fabricação. Dentre as limitações que a gente encontrou na pesquisa estão a falta de literatura especializada, o domínio do software para a impressão dos protótipos e o acesso aos materiais de alta qualidade, que poderiam tornar o esqueleto muito mais resistente, entretanto aumentariam muito o custo do projeto. Futuramente, pretende-se se aprofundar mais na confecção de peças mais detalhadas, como fazer uma cabeça articulada e pensar em soluções mais adequadas para a confecção das mãos. Por fim, agradece-se ao Programa de Pós-Graduação em Design e Pós-Design da Universidade Federal de Santa Catarina, ao Núcleo de Abordagem Sistêmica do Design, da Design, a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES, à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, FAPESC, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, a Eliette Auxiliadora Assunção Orives, Álvaro Cacciatore Morona e Rodrigo Solis Encinas. Muito obrigado. E, por fim, os modelos estarão disponíveis para quem quiser entrar em contato e, se quiser reproduzir
experimento.